Ok, obrigado. Senhores jurados, para que os senhores compreendam, foi oferecida denúncia contra Ana Cláudia Oliveira Flor, que está sendo julgada hoje aqui, o Igor Espinosa, que foi o executor, vulgo Android, o Wellington Honório Albino e Dieliton Mota da Silva, vulgo Maquê, que fizeram a intermediação do crime, e Diane Aparecida da Cruz Silva, que também foi intermediária entre ela e o executor. E Sandro Lúcio dos Anjos da Cruz Silva, que é irmão de Ediane, pelo crime de falso testemunho. Então nós temos aqui 5 pessoas acusadas pelo homicídio e uma por falso testemunho. Todos que foram acusados pelo homicídio, o Ministério Público pediu a prisão preventiva. Foi decretada a prisão preventiva de Ana Cláudia, Igor, Wellington e Dieliton. E Ediane foi decretada apenas a prisão domiciliar com tornozeleira. Foram pronunciados, mas com exceção da Ana Cláudia, os demais recorreram da sentença de pronúncia. Por isso que eles não estão sendo julgados hoje aqui também. O tribunal vai decidir o recurso deles ainda e depois eles virão ao julgamento, por isso que foi separado o processo e por essa razão que eles também não foram ouvidos hoje aqui. Senhores jurados, eu vou fazer com os senhores uma breve análise de tudo que nós temos de importante nesses autos e que se somam àquilo que foi dito hoje aqui. E os senhores vão verificar que se há algo que esse processo evidencia e estampa, é a torpeza. Torpeza da acusada antes do crime, logo após o crime, bem depois do crime e hoje aqui em plenário. Inicialmente nós temos nos autos, as folhas 73 e seguinte, quem quiser acompanhar, muitas vezes está fora de ordem, mas é o número em cima da folha direita. Os senhores vão verificar que nós temos aqui o exame de corpo de delito da vítima Tony da Silva Flor. Ferida pérfuro contusa com bordas invertidas no flanco esquerdo, crista ilíaca esquerda lateral, face lateral próxima da coxa direita e crista ilíaca esquerda medial. Então, os tiros que ele levou no mapa topográfico, os senhores conseguem verificar que ele teve tiros que pegaram na parte da frente do corpo e também nas costas. Não levou nenhum tiro na cabeça. Os senhores vão verificar que o motivo disso é porque o executor ele não tinha prática na prática da pistolagem. Aparentemente foi a primeira vez que ele aceitou um convite para ser o executor de um homicídio. E aí ocorreu o fato e algo chama atenção desde o início. Vejam, senhores, que no dia 13 de agosto, perdão, no dia 12 de agosto ocorreu, no dia 11 de agosto ocorreu o fato, por volta das 7h36 da manhã. Ele não morreu imediatamente, ele foi levado ao hospital, morreu no dia seguinte, e ele estava sendo socorrido, operado no hospital, no dia 11 de agosto, quando a Ana Cláudia, acusada, vai à delegacia, meio-dia 18, corre fazer um boletim de ocorrência, nos seguintes termos, informando que o marido, o senhor Tony da Silva Flor, foi confundido com um policial federal de nome Michel, que frequenta a mesma academia e acabou levando 5 tiros em várias partes do corpo. Tem outros boletins de ocorrência lavrados pelas autoridades policiais.
E realmente o Tony... Ela foi interrogada no final da tarde, 5 pelo horas. que se apurou dos autos, quando ele é alvejado, ele é socorrido, ele liga para ela, dizendo, amor, fui alvejado, passando dados de conta, pedindo para cuidar das filhas, caso ele venha a óbito. E efetivamente diz para ela, e depois no hospital, que ele imaginava que os tiros não eram para ele, que possivelmente seriam para o policial. Agora, ela sabia que os tiros não eram para o policial, porque ela contratou esse homicídio. Mas ela vê nisso uma oportunidade de ouro. Olha, ele acha que não era para ele. Ele acha que não era para ele. Ela corre fazer o boletim de ocorrência já afirmando com todas as letras no BO que os tiros eram para o policial, na tentativa de desviar a atenção da investigação. E conforme o delegado disse hoje aqui, ela insistiu nisso, de que os tiros não eram para o Tony durante um ano. Durante um ano ela insistia que os tiros não seriam para o Tony. Mesmo quando o Igor é preso, ela fala para a mãe e para a irmã, olha, o Igor eu acho que não era para o Tony. Ela se agarrou a isso como uma forma de atrapalhar as investigações. E ele vem a óbito no dia seguinte. Então, já começa assim a investigação. A primeira peça praticamente que nós temos é o BO, feito por ela, dizendo que os tiros não eram para o marido, era para outra pessoa. Esse Michel, as folhas 41, ele é ouvido, ele esclarece que o carro não era parecido, conforme haviam falado. Os senhores já viram um testemunho aqui dizendo que eles não eram parecidos fisicamente, que eles tinham a tatuagem semelhante, mas eram diferentes. E o próprio Michael, o policial rodoviário federal, descartou que ele fosse a vítima avisada. E Ana Cláudia, então, é ouvida pela primeira vez pelo delegado Dr. Marcel no dia 14 de agosto. Ela é ouvida como testemunha. E vejam, senhores, ela começa dizendo que era esposa da vítima com quem era casada há 15 anos e juntos tinham 3 filhas. E que alguns alunos marcaram um treino para terça-feira de manhã por volta das 7h30, horário extra, que não era o habitual da vítima frequentar a academia. Que por volta das 7h36 recebeu um telefonema da vítima aflita gritando, amor, atiraram em mim, atiraram em mim. E ela vem dizendo que a vítima não tinha desafetos, que ela acreditava que a vítima avisada seria o Michel. E aí o delegado começa a perguntar tentar descobrir se ele tinha inimizade com alguém. E ela informa aqui que ele não tinha inimigos ou desafetos, mas que no ano de 2017 se desentendeu com o vizinho, o senhor Sérgio Tadashi, que na ocasião ambos chegaram a se agredir fisicamente e a vítima golpeou o Sérgio com uma garrafa. Teve esse problema. E por mais que a defesa fale, ela mesma juntou lá o exame de lesão corporal do Sérgio e a lesão leve. Que foi perguntado, houve perigo de vida, houve incapacidade por mais de 30 dias, lesão leve. O corte é grande. Teve ponto, mas não perfurou órgão, não teve que operar, não teve que fazer lesão leve. Mas ela fala que teve essa questão do Sérgio, que eles eram representantes comerciais, trabalhavam com a representação de produtos de várias empresas, e relata que houve um desentendimento em 2019, que ela só confirma porque o delegado mostra o BO para ela. Escuta, tem um BO aqui de 2019 que a senhora fez contra o Tony. Conforme ele mesmo disse hoje de manhã aqui. E ela diz que ocorreu em novembro de 2019 esse fato, ou seja, 9 meses antes do crime. E o casal chegou a se separar por cerca de 2 semanas. Porém, após esse período, reataram o matrimônio, que na ocasião o casal discutiu e se agrediu mutuamente, que inclusive registrou um BO sobre o fato. Quando ela é ouvida pelo delegado pela primeira vez, ela fala, olha, os problemas que ele teve foram com o vizinho. Aliás, não sei, ficou mal explicado aqui por ela e por ele. E essa agressão, que ela disse que sofreu, mas que foram agressões recíprocas, em agosto de 2019. Em novembro de 2019. Ela foi ouvida nesse inquérito dessa agressão, depois da morte do Tony. A defesa juntou esse depoimento dela.
E ela já na Delegacia de Defesa da Mulher relata que houve esse fato, que discutiram, que agrediu, registrou um BO, mas que no ano de 2020 retornou à relação com Tony e que estavam convivendo bem, sem discussões. No entanto, na data de 11 de agosto, ele foi alvejado com 5 disparos. E o que eu quero dizer aos senhores aqui? Ela é ouvida nesse caso do Tony, fala que teve essa situação de 9 meses antes, que foram agressões recíprocas. Depois da morte do Tony, ela é ouvida na delegacia e fala, olha, teve essa agressão realmente, mas depois nós voltamos a viver bem. É o que ela relata. Existe um processo de 2015, de lesões corporais dele contra ela, de 2015, em que, contudo, conforme cópias juntadas pela defesa, ele é absolvido. E a doutora Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correia, uma juíza respeitadíssima aqui no estado de Mato Grosso, determina a instauração de um inquérito policial, de uma investigação, de um inquérito contra ela e um policial militar por denunciação caluniosa, que é quando há elementos de que a pessoa falsamente atribuiu um crime a outra, causando a instauração de um processo. Senhores jurados, os juízes que atuam na vara de violência doméstica e familiar aqui em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, são altamente preparados. Não é incomum a vítima de uma violência doméstica vir e se retratar, falar, não foi, não apanhei assim, não foi assado. Às vezes falsamente. E o juiz vê isso, tem um laudo de lesão corporal e a pessoa voltou atrás. Óbvio que a vítima voltou atrás de juízo por pressão, por alguma coisa. É raríssimo. Raríssimo. Os senhores podem perguntar isso para a juíza presidente quando quiserem algum esclarecimento ao final. Perguntem para a juíza presidente se não é raríssimo um juiz da vara de violência doméstica determinar a instauração de um inquérito por denunciação caluniosa contra uma suposta vítima. Eu não quero com isso dizer aos senhores que não havia violência por parte dele contra ela. Tem o boletim de ocorrência de 9 meses atrás. Tem algumas narrativas nesse sentido. Os próprios familiares falam que ele era estourado. O relacionamento deles não era mil maravilhas. Tinha agressões? Tinha quebrar coisa dentro de casa? Tinha traições recíprocas? Tinha. Mas o que nos interessa aqui hoje é se esse foi o motivo dela mandar matá-lo. E os senhores vão ver pela prova dos autos que não foi esse o motivo. Ela não mandou matá-lo porque 9 meses antes ela foi supostamente agredida, a hora fala que foi agredida, a hora fala que foram lesões recíprocas. Ela não mandou matá-lo porque em 2015 ele respondeu por um processo de lesão corporal que inclusive depois virou denunciação caluniosa contra ela. Ele não mandou matá-lo porque ele um dia brigou lá com o vizinho, que não explicou como é que ele quebrou a clavícula, inclusive. Tem gente que fala que ele buscou 3 pessoas fora do condomínio para bater no Tony, tem gente que fala que não. Mas não foi porque o Tony brigou com o vizinho que ela mandou matá-lo. Ela mandou matá-lo quando ele disse a ela que já tinha outra pessoa e queria separação. Ela tinha direito à metade dos bens? Tinha. Ela era casada com ele. Eles tinham uma casa, que aliás ficou muito mal explicado quem comprou, quem vendeu essa casa, para quem que foi dada essa casa. Eles tinham um carro bom, eles tinham casa, eles tinham uma empresa que estava crescendo exponencialmente e ela tinha direito à metade. Mas ela não queria a metade. Ela queria ficar com 100%, não com 50%, com 100%. E esse foi o principal motivo que a levou a contratar uma pessoa para matar o seu companheiro de 15 anos com quem ela tinha 3 filhas. Com base no que nós dizemos isso? A senhora Leonice foi ouvida hoje aqui já, praticamente confirmou o que ela já disse na polícia em juízo, mas logo que ela foi ouvida, ela disse:
que o casal brigava, chegava a se separar, geralmente a vítima saía de casa e ia para um hotel para evitar agressões, pois no momento das discussões, Ana Cláudia sempre pedia à vítima que lhe batesse com o intuito de denunciar a vítima por violência doméstica. Ela confirma que a vítima teria contado a ela que a vítima queria separar, que tinha conhecido uma outra pessoa. Ela disse na fase policial aqui, as folhas 23, conheceu uma outra moça e que queria colocar o veículo Toyota Corolla no nome da declarante, da dona Leonice, para ela não ficar com metade do carro. Por isso que eu falo, a relação era complicada realmente. Quando ele compra o carro, ele também tinha a intenção de colocar o nome da mãe para não ter que dividir com ela na separação. E ela resolveu que ia matá-lo e ia ficar com a totalidade do carro, a totalidade da casa, a totalidade da empresa. A mãe diz que 3 dias antes do homicídio, a vítima conversou por meio de mensagem do WhatsApp e contou que no dia em que chegou de viagem, foi para casa e teve uma conversa séria com a Ana Cláudia, que o teor da conversa foi que pretendia se divorciar. Vejam, senhores jurados, alguém que já no apagar das luzes, no dia do julgamento, no final da instrução, vem dizer que fez porque apanhava todo dia sim, dia não, mas que não mandou matar durante os 15 anos da convivência. Quando que ela resolve que ele tem que ser morto? Quando ele diz a ela que já tinha outra pessoa e queria se separar. Esse foi o estopim que a levou a contratar a morte da vítima. A Viviane, nesse mesmo sentido, foi ouvida às folhas 27. Relata que a vítima, naquele dia, foi na academia por volta das 7h30, horário este que não era habitual, e que chegou a mandar mensagens para ela de que estava tensionado a separar. As folhas 30 e 31 tem os WhatsApp que ele mandou para a irmã, em que ele diz: pela primeira vez, nunca pensei em separação, mas juro pela vida das minhas filhas, e um dia, por um acaso, conheci uma pessoa. Não sou vagabundo de trocar família por mulher, mas ela é muito minha cara. Sei lá, falando da moça que ele havia conhecido. E a vida segue. O importante é saber finalizar um ciclo de forma amigável, até mesmo porque as meninas precisam de vocês bem e sem brigas, ela diz. Aí é contratada a morte da vítima. Há um relatório de investigação, as folhas 55 e seguintes, em que pelas câmeras ali da academia, os senhores viram ele entrando ali, na reportagem do Fantástico, com as mãos aqui, porque ele levou tiros aqui também. No relatório de folha 57, foi possível apurar que a vítima chegou ao local por volta das 7h30 do dia 11 de agosto e estacionou seu veículo, um Corolla de cor escura, na rua São Paulo, em frente à academia. O suspeito estava sentado em uma moto junto à calçada, embaixo de uma árvore, conforme relatos de alunos, e viram o suspeito naquele local momentos antes do crime. Em busca das imagens, foi possível constatar que o suspeito tratava-se de um indivíduo que fazia uso de uma motocicleta Honda de cor escura, sem placas, trajando camiseta gola polo. E deixou o local por volta das 7h22. Ou seja, foi uma execução, conforme disse o delegado. Ele chegou para praticar ali o seu esporte, o executor o esperava, segundo a própria palavra do Igor, ele falou, perdeu e já efetuou os disparos. E foge em seguida. Uma ação, utilizando um recurso que dificultou a defesa da vítima, porque ela foi pega de surpresa, ela não imaginava que naquele dia indo fazer um esporte ia ser alvejada. E morreu sem saber que a sua esposa que contratou sua morte. Morreu sem saber, morreu achando que foi vítima de um engano. Ele não imaginava que ela seria capaz disso. Tanto que ele liga para ela, amor, fui alvejado, cuida das crianças, cuida das nossas filhas. Morreu achando que foi morto por engano, que foi alvejado por engano. Quando, na verdade, a pessoa com quem ele viveu por 15 anos, com quem ele teve 3 filhas, que mandou ele ser morto. O senhor Jefferson, que é o DJ Nero, que é o instrutor da academia, foi ouvido às folhas 61, e ele confirma e perguntando ao Tony do ocorrido, ele chegou lá, já tinha ocorrido, e disse que o Tony falou, e você aí é polícia, né? Provavelmente ele entendeu errado. O rapaz falou perdeu, ele entendeu polícia. E ele esclarece que Tony costumava treinar à noite, e havia pouco tempo que passaram a frequentar os treinos de manhã, sendo que aquela terça-feira era o 3º dia que ele estava indo treinar no período.
Então, isso ficou muito claro nas oitivas aqui. Quem detinha a informação de que ele ia treinar aquele dia de manhã era ela. Não era um horário que ele costumava treinar. Estávamos no meio da pandemia, era um treino clandestino, as academias naquela época não estavam podendo funcionar. Então, ela sabia, ela passa a informação para os executores e para os intermediários do crime. Chega então uma denúncia anônima à polícia, as folhas 25 do inquérito está juntado, de que ela seria a mandante, um tal de Igor seria o autor. Em seguida, nós temos o reconhecimento de uma testemunha. Anderson, é exibida a foto do Igor Espinosa, ele reconhece como sendo a pessoa que estava aquele dia de manhã, de emboscada, esperando. E aí nós temos também o depoimento do Glauber. O Glauber, que conhecia a vítima há algum tempo e era amigo da vítima. Ele e a esposa eram próximos do casal. Ele foi ouvido hoje aqui, os senhores viram. E ele diz, ele também confirma, ouvido na polícia e ouvindo em juízo, que a vítima havia dito a ele que queria se separar. Ou seja, não é só o depoimento da mãe e da irmã e as mensagens do WhatsApp, tem o depoimento do amigo, que ouviu isso da boca dele dias antes de ser morto. Tem depois também, nós temos nos autos, o depoimento da Aldina, que foi ouvida hoje aqui, amiga do casal, amiga da ré, mas que não agiu para proteger, foi digna, foi correta, e disse que recebeu informação da Fabrícia, que conhecia a Cristiane, que conheceu o Igor numa festa, em que ele disse que tinha sido contratado e tinha matado o lutador de jiu-jitsu. E vejam, senhores, conforme está exposto nos autos por várias testemunhas, de início o Igor falou que não ia matar. O Igor tinha passagem por tráfico, por roubo, mas não era matador profissional. Tanto que os tiros, realmente, como ela mesma depois reclamou com o Igor, teriam sido mal dados, digamos assim. E o Igor, não vou matar um pai de família, não vou matar. E aí ela manipula o Igor. Como ela manipula a Ediane, como ela manipula os outros acusados, como ela tenta manipular os senhores hoje aqui, sob a falsa premissa de que ela queria a morte dele porque era agredida. E ela usa esse mesmo estratagema para convencer o Igor a aceitar o serviço por R$60 mil, mas também porque era vítima de violência. E aí ele aceita. E é interessante como a senhora Aldina diz aqui que uma semana após o crime, ela vai tomar café com a Ana Cláudia, numa padaria que tem lá no bairro Três Américas. E ela vê quem? Ela vê uma pessoa feliz, dizendo que estava fechando altos negócios, altos contratos. O corpo estava quente ainda e ela super turbinada na atividade comercial, que agora a empresa ficou só para ela. Nós temos, senhores jurados, também depoimento de Paulo Alexandre da Silva Oliveira, não foi ouvido hoje aqui, mas foi ouvido, que era muito amigo da vítima, e que diz que o depoente acompanhou Tony até Lucas do Rio Verde para buscar um carro que Tony havia comprado durante a viagem. Tony contou sobre a sua intenção de separar-se da esposa. Inclusive, na noite anterior àquela viagem, tinha dormido na casa de uma mulher com quem estaria iniciando um namoro. As folhas 203 dos autos, se não me engano. Aqui está uma numeração muito ruim. Paulo Alexandre da Silva Oliveira, consultor de vendas. Mais uma testemunha que conta que foi com a vítima buscar o carro. E nessa viagem, ele disse que iria se separar dela. Então, senhores jurados, várias testemunhas que vêm nos apresentar o quê? Que ele foi morto dias após anunciar a ela que queria separar-se. Então, como que agora, depois de negar a autoria desse crime por mais de ano, fazendo carreata da saudade, vem dizer que mandou matar porque era agredida? Mas esperou 15 anos, e aí quando ele anuncia que quer separar, ela manda matar? Isso está
evidenciado nos autos. O Igor, então, é preso. Ele é interrogado várias vezes. No início ele fala que nunca tinha tido contato direto com a Ana Cláudia, que sempre foi através do Wellington e do Dieliton. Ele fala muito pouco da Ana Cláudia. Diz que, desde o início ele diz que ela foi a mandante do crime, mas nunca tive contato com ela, era através dos meninos que me pagaram, eles que trouxeram o dinheiro, eles conseguiram a arma. E aí a gente não entende, a princípio. Mas a namorada dele, a Priscila, pessoa com quem estava namorando o Igor, as folhas 304, uma pessoa que não tem nenhum envolvimento com o crime, porque ela começa a namorar o Igor depois da prática do crime, não quando da prática do crime, ela diz às folhas 305 que o Igor sempre dava a impressão de temer a pessoa que teria mandado matar a vítima. Presta atenção nisso, senhores jurados. O Igor, o sicário, o matador, diz para a namorada que sempre demonstrava temer a pessoa que tinha mandado matar a vítima. Que a impressão que Igor passava da pessoa que teria encomendado o crime era que era uma pessoa que tinha dinheiro, que era influente, que era perigosa. Igor parecia temer por sua vida, caso ele procurasse a polícia para confessar o crime. E não é só a namorada dele que fala, a senhora Ivanira Espinosa, pessoa simples aqui, empregada doméstica, 53 anos, as folhas 309, uma pessoa digna, ela diz o seguinte, que Igor contou que havia matado uma pessoa, mas não deu detalhes. Disse que não contaria mais nada, pois era melhor que ela não soubesse de mais nada para sua própria segurança. Que Igor temia se a depoente soubesse de detalhes do crime, algo poderia ser feito contra ela. E os senhores vão perguntar, mas por que o Igor teria tanto medo da Ana Cláudia? Ele teria motivo para ter medo da Ana Cláudia? Teria, pois ele é preso. E a Ana Cláudia diz, a mãe da vítima, diz a irmã da vítima, que estava procurando um pistoleiro agora para matar o Igor. Isso está nas palavras da mãe, da irmã da vítima e no relatório de interceptação telefônica. Na interceptação telefônica, ela diz. Então, alguém que estava dirigindo, embriagada, em Cuiabá, bateu o carro procurando um pistoleiro para matar o Igor, na companhia de uma das filhas. E aí vem dizer que quer clemência, quer absolvição para cuidar das filhas? Os senhores acham que alguém que mandou matar o pai das suas 3 filhas e que depois saiu translocada pela rua junto com a filha para caçar outro pistoleiro para matar o primeiro pistoleiro, tem condição de educar alguém? Ele falou, bom, eu estava com um problema, matei o pai das minhas filhas, agora eu estou com outro problema, vou mandar matar o pistoleiro para ele não abrir o bico. Mas ela estava interceptada, o delegado colheu as conversas telefônicas, a mãe e a irmã confirmam, está gravado as conversas telefônicas, ele pede a prisão dela. E ela é presa preventivamente, assim permaneceu até o dia de hoje. Vejam, senhores, que quando ela é interrogada, já agora interrogada, depois da prisão do Igor, as folhas 383, na qualificação dela, ela diz seu salário atual, R$17 mil. Isso ela declarou aqui no interrogatório dela. Isso é o que ela declarou. Quer dizer que R$17 mil hoje em dia, ela disse que é o que ela estava ganhando
há um ano à frente da empresa, que era dela e do marido, e agora era 100% dela. E ela, então, continua negando, os demais acusados confirmam que ela foi a mandante. O Wellington, de Wellington, Dona Leonice é ouvida das folhas 420, confirma que ela teria falado que queria matar. Nós temos o relatório de interceptação telefônica de folha 427 seguintes, onde nós temos várias conversas telefônicas transcritas. E vejam, senhores, em uma delas, ela chega a dizer para o Kleber, que é aquela parte que, quando ele fala que foi chamado para ser ouvido na delegacia, Kleber, o mesmo Kleber que foi um dos amantes dela na constância do casamento, que ele confirma isso, o depoimento dele, inicialmente ele nega, depois ele confirma. Ela fala para ele, isso vai sobrar para mim. Tem aqui a transcrição, as folhas 441, ela volta a dizer, se mais alguém souber, eu vou presa. As folhas 443, ela confidencia na conversa com a Viviane, e disse, inclusive, para a filha, que iria mandar matar o Igor. E aí por diante, está tudo no relatório de interceptação anexado aos autos. O Igor, os demais acusados são ouvidos em juízos. Se tiverem alguma dúvida, senhores jurados, antes de votarem, peçam para assistir. Interrogatório do Igor, está tudo gravado. Interrogatório dela em juízo, do Igor, qualquer coisa que os senhores quiserem, não temos pressa. O Igor confirma que ela mandou matar por 60 mil e que, após ele ter atirado na vítima, Ana Cláudia entra em contato com ele e reclamou com ele que ele era ruim de tiro. E ele era ruim de tiro porque não tinha matado. Isso o Igor fala que ela entrou em contato com ele antes da vítima ser morta e fala, você é ruim de tiro. E a amiga dela, a amiga da Ana Cláudia, que foi ouvida hoje aqui, falou isso em juízo, falou hoje aqui, ela lembra que, curiosamente, ela ligou os pontos. Que diz que no hospital, quando ela chega perguntando como que o Tony está, a Ana Cláudia vem falar, o médico disse que ele vai sobreviver, que o cara era ruim de tiro. É ato falho? Não é ato falho. O vocabulário dela. O médico que disse que o Igor era ruim de tiro. Ela chegou a essa conclusão e cobrou o Igor. Você é ruim de tiro. Ele confirma isso aqui. Quando ele é ouvido em juízo. Algumas testemunhas foram ouvidas novamente em juízo. O Jefferson, né, que era o professor, confirma que aquele treino foi um treino excepcional, que não era para ocorrer naquele dia, naquele horário. Chega a dizer que só as esposas saberiam que os maridos estariam treinando naquele horário. Dona Aldina, como eu disse, confirma o que já havia dito em juízo. E o delegado hoje foi aqui ouvido, prestou os seus esclarecimentos e esclareceu muito bem que o executor tinha informações privilegiadas. Quem tinha essas informações? Ana Cláudia. E ela mandou matar a vítima logo após ele anunciar que queria a separação. E que ele cooptou os demais agentes para sensibilizá-los, sensibilizando ele sobre uma suposta violência doméstica. Então, senhores jurados, o que eu gostaria de deixar muito claro para os senhores, quanto mais nós lemos as provas contidas nesses autos, e que eu tentei resumir para os senhores as principais hoje aqui, e muitas delas repetidas hoje aqui em plenário. Quanto mais a gente aprofunda nesse processo, a gente vê que desse
desse processo, o que exala é um fedor pútrido, podre, de torpeza, de vileza. Um fedor nauseabundo que causa nojo, um cheiro de enxofre, um cheiro de traição, de manipulação. A Ré manda matar o pai das suas filhas. Foi indagado aqui, em determinado momento, pela defesa, para a acusada, se ela gostava de apanhar. A gente não tem oportunidade de perguntar aqui para a vítima que está morta, o que ele acha de acordar de manhã, tomar um café da manhã com a esposa, se despedir das filhas, para um treino, e ao chegar, ser alvejado por 5 disparos de arma de fogo, que foram mandados por aquela que há poucos minutos tinha lhe dado um beijo de despedida e desejado a ele um bom treino. Isso é asqueroso, isso é perverso, isso fede, isso é revoltante. E a torpeza utilizada pela Ré foi antes do crime, quando ela se faz de vítima para convencer o rapaz a executar o marido. Quando ela obtém informação do marido onde ele vai estar naquele dia e repassa para os assassinos do próprio marido. Quando ela vai na delegacia e a pessoa está na mesa de cirurgia ainda, para tentar induzir a polícia em erro, dizendo que o tiro não era para ele. E mais, senhores jurados, quando ela fica 1 ano se posando de viúva triste, de viúva inconsolável, fazendo carreata da saudade, almoçando e jantando com a mãe, a irmã e as filhas da vítima, dizendo o que é justiça, posando de viúva triste. E depois, no final do processo, quando vê que não tem mais jeito, que as provas todas convergem que ela foi a mandante, aí ela resolve. Não, eu... Confessar não é confissão, porque eu mandei matar, mas eu não queria, aí eu mandei matar, mas eu não queria que ele matasse, mas eu paguei depois. E aí chega ao cúmulo da indignidade. Quando você acha que não é possível chegar ao fundo do poço, que todas as latrinas já foram abertas, e o esgoto está a céu aberto, fedendo, e você acha que não é mais possível, mais indignidade, ela vem em juízo dizer que ele tinha ameaçado uma das filhas, por isso que ela resolve mandar matar. Um homem que, os senhores viram as imagens, que todo mundo diz que amava as filhas, reverenciava as filhas, vem querer usar as filhas para se safar. Vem querer usar as filhas para se safar. Vem ficar juntando cartinha de filha no processo para pedir liberdade, para pedir HC em tribunal e STJ. Usando as filhas que ficaram sem o pai para pedir absolvição, pedir liberdade. Chegando ao cúmulo da indignidade de querer cogitar de trazer essas meninas para serem ouvidas aqui em plenário, que felizmente a juíza indeferiu.
Eu nunca vi. Digo aos senhores, 22 anos de Ministério Público, quase 500 júris. Nunca vi alguém tão dissimulada, tão torpe, tão baixa, tão indigna. E por isso eu peço aos senhores que acolham a tese da acusação. Vou passar a palavra ao colega Antônio Sérgio Cordeiro Piedade. Show. Nós estamos a 48 minutos, doutor Samuel. Eu peço que me avise, por gentileza, quando estivermos a 10 minutos do término do tempo do Ministério Público. Eu inicio os trabalhos saudando a juíza presidente, sendo econômico em minhas saudações, mas externando o respeito à doutora Mônica Catarina Perri Siqueira, que é uma juíza que nos dá tranquilidade na condução dos trabalhos. Tranquilidade na arguição, no comprometimento com o estudo minucioso e detalhado do processo, tendo sensibilidade de não permitir a revitimização de crianças em tenra idade, sensibilidade nos incidentes, na aquisitação e na prolação das decisões. Eu sou testemunha, já há alguns anos, do espírito público e da postura profissional e do comprometimento de Vossa Excelência. As minhas saudações, os meus sinceros cumprimentos. Dr. Samuel Frungilo, promotor de justiça comprometido, honrado, que tem história, tem trajetória. A defesa, a minha saudação, senhores policiais militares que encontram-se aqui hoje. É interessante que a perfídia da acusada, ela é tamanha, que se tenta inclusive colocar a polícia militar como se ele fosse amigo de policiais militares e tivéssemos atos de prevaricação. Então eu saúdo vossas senhorias e saúdo também aos nossos dignos e honrados servidores públicos, servir ao público, serventuários da justiça. E aqui eu me dirijo a vossas excelências. E eu digo com toda a veemência, jurados, que em um quartel de século, 25 anos de Ministério Público, eu já vi muita coisa. Eu já vi muita maldade, eu já vi muita deformação de caráter, eu já vi muito engodo, muita dissimulação. Eu já vi situações que revelam as mazelas de um ser humano. Mas eu confesso a vossas excelências que a frieza, a vileza, uma postura ardilosa como desta acusada, eu digo que nesse ranking de 25 anos, em quase 1000 júris, é alguém que sobra em ausência de caráter, incapacidade de ludibriar as pessoas. E é interessante que a deformação de caráter, como diz Milor Fernandes, a culpa é minha e eu coloco em quem eu bem entendo. E esse transtorno antissocial, essa postura, a pessoa não tem escrúpulo, não tem limite. Ela nega no primeiro momento, comparece à delegacia de polícia e fala que aquele boletim de ocorrência de 9 meses atrás, agressões recíprocas, tenta colocar na conta de um policial rodoviário federal, que é o Michel, para tentar desvirtuar as investigações, tenta de todas as maneiras manipular tudo e todos, e nós chegamos no sumário da culpa, e ela vem ao final e confessa não é porque é boa samaritana, confessa, não é porque é alguém de elevado espírito, confessa porque não tem como negar, e por uma estratagema e uma estratégia de defesa, tentando minimizar, diminuir a responsabilidade, tentando talvez afastar uma qualificadora, emplacar um privilégio, uma inexigibilidade de conduta diversa, teses que não têm nenhum lastro,
técnico. Sobra, jurados. E eu coloco aqui parte do material para que vossas excelências façam análise psicológica deste caráter deformado, desta perfídia, desta pessoa fria, calculista, sem escrúpulo. E aqui, doutor Samuel, pode soltar, por gentileza, o som, por favor, desde o início. Desde o início, por favor. Dê um beijo nele, 7h36 da manhã. Pode passar um pouco mais à frente, doutor Samuel, por gentileza. É interessante que ela se junta a Viviane cogitando erro médico. Olhem a maldade. Pode seguir. Mais à frente, outra fala. Lágrimas macabras de crocodilo. Lágrimas macabras de crocodilo. O motivo, a perversidade.
a maldade. O motivo patrimonial, financeiro. Aqui está o contrato social. Falta um trecho, né, doutor Samuel? Só um minutinho. O contrato social da empresa. Contrato social da empresa. E é interessante, me chamou muita atenção, o depoimento prestado pela Viviane Aparecida Silva Flor aqui em plenário, que é irmã da vítima do Tony Flor. E ela diz o seguinte: ele teve Covid, era pandemia. A Ana Cláudia, ela passa a ter informações sobre as finanças da empresa. Representante comercial do gênero de alimentos. Ela cresce os olhos. Interesse patrimonial. Era uma relação paradigma, modelo, família Doriana? Não. Traição de parte a parte. Modelo ideal? Não. Agora daí, critério de proporcionalidade, se contratar um sicário, se contratar um pistoleiro, organizar, articular, executar de forma fria, ficar um ano ocultando com esse comportamento e chegar hoje em plenário. Ela é manipuladora. Se nós fizermos tábula rasa no depoimento dela, ela convence. Quando a doutora Mônica, do alto da sua experiência, com 25 anos de magistratura, perguntava, o comportamento era um. Quando veio o jogral defensivo, o comportamento era outro. Ela acredita, ela tem convicção, porque ela tem deformação de caráter, deformação de personalidade. Não meçam pela regra de vossas excelências. Tentem compreender. Comete um ato absurdo, abjeto, repugnante, vil, asqueroso, que dá nojo, que exala mau cheiro. Depois fica por um ano indo na casa da sogra, da cunhada, procurando criar uma situação para erro médico por conta do atendimento, e vai para o Rio de Janeiro, se reúne na Padaria América. Prosperidade da empresa, diz a cunhada, está faturando em torno de 1 milhão. Faturamento de 1 milhão, 5%. 50 mil reais por mês. Troca de carro, oculta carro. Contrato de gaveta, sonega patrimônio. Então esse é o comportamento, jurados. Essa é a questão fundamental. Tem mais um vídeo, doutor Samuel? Percebam a cronologia e a postura desta senhora. Está aí os momentos, a postura. E é interessante, jurados, nós percebemos que há todo um planejamento sórdido. Nós estamos aqui no plenário todos os dias. Amanhã estarei no júri aqui de um caso de tentativa de Maria da Penha. Se tem uma frente de políticas públicas de criar mecanismos de proteção, é a lei Maria da Penha. Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, a Polícia Militar está aqui, não me deixa mentir, não me deixa ocultar fatos. Ministério Público organizado com promotores para violência contra a mulher, varas de violência contra a mulher, Mato Grosso foi o primeiro estado. Defensoria Pública, criando um defensor para poder atender e acolher o acolhimento da mulher.
Ou seja, há um arsenal estatal de proteção. Se o relacionamento não está bom, critério de proporcionalidade. Eu não articulo, me valendo de intermediários, chego a um sicário, contrato alguém para matar, executar. Eu ouvi atentamente, jurados, os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa. A Ana Lúcia disse aqui, não tinha porquê. Vida é única, quem pode tirar é Deus. A Pâmela disse que amava até depois de que faleceu. Quem ama, quem tem um pai atencioso, e as testemunhas disseram hoje aqui em plenário. Os senhores viram fotografias, vídeos de um pai atencioso, de um pai que estava em festa escolar, de um pai que acompanhava e dava afeto e carinho, e esse sujeito é executado de modo que ele, como disse o doutor Samuel, morreu sem imaginar o porquê. Então, jurados, nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. E o grau de manipulação. Doutor Marcel hoje prestou um depoimento aqui hoje, dando a vossas excelências toda a dinâmica da investigação, a cronologia da investigação, a tentativa de manipulação por parte da acusada, tentando engambelar, tentando induzir a erro em erro, tentando tirar o foco da investigação, tentando desvirtuar a investigação. E depois chega ao final do sumário da culpa, confessa, mas aquela confissão qualificada, tentando justificar, tentando se eximir de responsabilidade, tentando desvirtuar a verdade, comparece hoje em plenário. E jurados, sabe qual é o grau de credibilidade? Do ponto de vista técnico, o interrogatório no Brasil não cabe crime de perjúrio. O interrogatório é um ato de autodefesa. O réu pode mentir à vontade, pode falsear a verdade, pode manter-se em silêncio. Agora, nós temos prova testemunhal. Analisem o depoimento da irmã da vítima. A pessoa que confiou, se indispôs com a própria mãe, se indispôs no âmbito familiar, porque não acreditava que seria acusada a articuladora. Essa viúva negra, que é aquela aranha que mata. E aqui, no caso, manda matar. Ou seja, a organização e a conduta pós-crime. Jurados, me chamou demais a atenção, carreata da saudade com camiseta pedindo justiça, que vai do local aonde o Tony Flor é executado até a porta da delegacia de homicídios e proteção à pessoa, DHPP, com orações, utilizando em vão o nome de Deus, pedindo justiça. Que mundo que nós estamos, o grau de perversidade que nós chegamos. E se tenta aqui justificar, se tenta aqui dizer que o motivo foi porque, como eu disse, o relacionamento era um relacionamento ideal? Não, traição de parte a parte, mas aqui me chama demais a atenção. Ela fala da animação da empresa, carro zero, frieza da ré, tentativa de tirar a investigação e levar para o Michel, que era um policial rodoviário federal, que teve o carro objeto de um sinistro, nem de carro estava no dia da academia. E comparece perante a delegacia do seguinte, aquele boletim de ocorrência de 9 meses atrás, agressão mútua, ou seja, ambos se agrediram. A verdade, jurados, nós estamos diante de um homicídio duplamente qualificado pela torpeza, que é exatamente a vileza, a abjeção, a repugnância, que é exatamente a notícia da ruptura e a questão do vil metal, a questão patrimonial. Ela começa a crescer os olhos e vê o faturamento. O relacionamento era ideal? Não. Relacionamento não é ideal.
vai ao Ministério Público, vai à delegacia, procura providências. E nós estamos ali todos os dias no Núcleo de Defesa da Vida, atendendo vítimas sobreviventes e familiares de vítima. As colegas da Maria da Penha atravessar o corredor da mesma forma, e ninguém prevarica em Maria da Penha. Doutora Mônica sabe disso. A audiência de custódia ninguém prevarica. Agora, ela não se valeu do Estado, ela não se valeu do aparato estatal, ela se valeu de uma postura absolutamente abjeta, repugnante, viu? Portanto, a motivação, ela é torpe. O expediente utilizado, uma ação rápida e evasiva, própria dos sicários, própria dos matadores de aluguel, de modo que a vítima não teve oportunidade, não teve chance de se defender, de esboçar reação. Chegou, perdeu. E aqui, jurados, é importante nós analisarmos, doutor Samuel, aquela comunicação de WhatsApp com a irmã. Eu gostaria de mostrar aos jurados, por gentileza. Há uma comunicação do Tony Flor com a Viviane, enquanto o doutor Samuel procura, em que ele demonstra que ele tinha a intenção... Tranquilo, eu aqui já... Ele diz o seguinte: pela primeira vez, nunca pensei, é separação, mas juro, pela vida das minhas filhas. Em um dia, por um acaso, conheci uma pessoa. Não sou vagabundo de trocar família por mulher, mas ela é muito minha cara, sei lá, para depois pensar em outra pessoa, porque senão vai falar que você já tinha outra pessoa, e vida que segue. O importante é saber finalizar um ciclo de forma amigável, até mesmo porque as meninas precisam de vocês bem e sem brigas. Bom, já estou em casa, tudo certo. Ou seja, a ruptura vai seguir o caminho, aí a questão patrimonial, a vileza. Então a torpeza aqui, jurados, e eu já me encaminho para mostrar a vossas excelências, a quesitação, a torpeza ela decorre exatamente da abjeção, da vileza, da repugnância do ato, dessa postura absolutamente ardilosa de planejar toda essa empreitada delituosa, toda essa empreitada criminosa e engambelar a tudo e todos. Então, no primeiro quesito, jurados, é o quesito da materialidade. Se no dia 11 de agosto de 2020, por volta das 7 horas e 40 minutos, na via pública em frente à Academia JR Fitness, localizada na Avenida Miguel Sutil, bairro Jardim Santa Marta, nesta capital, se a vítima Tony da Silva Flor foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de folhas e de número tal que for a causa de sua morte, sim. Nesse dia, nesse horário, nesse local, sofreu esses ferimentos. Terceira pessoa efetuou o disparo de arma de fogo da vítima? Sim, o sicário. Vossas excelências ainda não estão julgando. Começam a julgar a acusada no terceiro quesito. A acusada Ana Cláudia de Oliveira Flor concorreu para a prática do crime, contratando terceiras pessoas para matar a vítima e articulando toda ação criminosa? Sim. O jurado absolve o acusado? Não. Não há que se falar aqui, jurados, em absolvição. A defesa pode tentar aqui dizer, olha, há uma inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa é quando não é possível praticar conduta diversa. Aqui tinha conduta diversa? É evidente que sim. Comunicar os fatos a quem dê direito, mas não de forma desproporcional, abjeta, repugnante, contratar um sicário, um pistoleiro e depois ocultar por um ano os fatos. Então aqui não há como absolver. Aqui não há como ter clemência, aqui não há como ter piedade, aqui não há como ter dó. Como diz o doutor Samuel, uma mulher que tem essa capacidade de planejar o crime e depois, alcoolizada, conduzindo o veículo automotor, na presença de uma criança, procurando numa praça outro sicário para executar o sicário. Essa é a mulher que nós vamos dar liberdade, vamos absolver, vamos devolver o convívio social para cuidar das filhas. Jurado absolve o acusado? Não. Então sim ao terceiro quesito, não ao quarto quesito. O quinto quesito,
A acusada agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Aqui nós temos um homicídio privilegiado, homicídio premiado. Se dá um prêmio, se dá uma diminuição substancial na pena. E aqui é a estratégia da defesa. Porque se ela vem e nega o fato no sumário da culpa, nega hoje, é o tudo ou nada. Aqui se tenta o meio do caminho. Aqui se tenta abrandar a pena. E esse privilégio, jurados, ele exige o quê? O domínio da violenta emoção. Exige a injusta provocação. E exige uma reação imediata. Sem intervalo, é no calor. Aqui, jurados, arrefeceu. Fato, 9 meses antes, no dia, ela se despede. Um beijo, recebe a ligação. Ele já baleado, já ferido. Cadê a reação imediata sem intervalo? Então, com relação ao quinto quesito, não há como dar um prêmio a quem não merece prêmio. A acusada agiu impelida por motivo de relevante valor moral? É evidente que não. Relevante valor moral são interesses individuais. Sabe quando tem relevante valor moral? Eutanásia, ortotanásia. A eutanásia é quando eu vou abreviar o sofrimento de alguém. É alguém com uma doença terminal, e aí eu vou e abrevio aquele sofrimento, daquela dor. A morfina não fez mais efeito, eu abrevio o sofrimento. Esse é o relevante valor moral. A ortotanásia, que é a eutanásia por omissão, deixar de dar o tratamento, esse é o relevante valor moral. Ou seja, interesse misericordioso. Aqui ninguém foi misericordioso com ninguém. Aqui ninguém abreviou o sofrimento de ninguém. Então, não ao quinto quesito. Não ao sexto quesito. Sétimo quesito. Então aqui, vossas excelências, primeiro quesito, materialidade, nexo, causalidade. Segundo quesito, terceira pessoa, sim. Primeiro quesito, sim. A acusada Ana Cláudia concorreu, sim. Absolve no quarto, não. Domínio de violenta emoção logo em seguida da provocação da vítima, não. Agiu impelida por relevante valor moral, não. O crime foi cometido. Aqui nós votamos as qualificadoras. Por motivo torpe, pois a acusada almejava se apropriar da totalidade dos bens da vítima, que estava prestes a romper o relacionamento conjugal e já estava se relacionando com outra pessoa. Vejam o WhatsApp que eu mostrei a vossas excelências. Vejam o depoimento da Viviane, que diz que ela cresceu os olhos e começou a tomar conhecimento e ciência da movimentação financeira da empresa quando ele esteve acometido de Covid. Ou seja, ela a partir dali vislumbra o quê? Eu quero ter uma vida se apropriando de todo o patrimônio, trocou o Corolla por um outro carro, viajou para o Rio de Janeiro. A casa, não me perguntem, porque eu não tenho condições de informar o destino da casa, que era um contrato de gaveta. E a empresa ia de vento em popa. Sabe onde foi o declínio da empresa? Sabe quando foi o declínio da empresa? Que ela perdeu todos os contratos que ela tinha quando ela foi presa. Quando a casa caiu. Quando viu-se que ela é pérfida, que ela é mandante desse crime macabro, aí ela perdeu todos os contratos. Então esse é o grande ponto, jurados. Esse é a pedra de toque. Então aqui, se apropriar da totalidade dos bens que já estava prestes a romper o relacionamento conjugal e já estava se relacionando com outra pessoa. Então, sim, ao sétimo quesito, que é o quesito da torpeza, e eu adiciono aqui a esse sétimo quesito a frieza, a vileza, a passeata, uma conduta ardilosa, a tentativa de manietar e conduzir, direcionar para um rumo errado a investigação desde o princípio. Isso aqui está embutido na torpeza. O oitavo quesito é o quesito do modo de execução. É o que nós denominamos de qualificadora objetiva. Ou seja, é a ação rápida e evasiva própria dos sicários. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa, mediante ação rápida e evasiva do executor do crime, sim. Ele lutava jiu-jitsu, o camarada pegou ele no contrapé, perdeu armado, já era, meu amigo. Execução de modo que ele não pôde esboçar nenhuma reação de defesa, de modo a tentar neutralizar a conduta do sicário, do executor. Então, não. Sim, o oitavo quesito. Não há como não reconhecer o oitavo quesito, que é a qualificadora relacionada ao modo de execução. E o nono, a acusada tinha conhecimento que o crime seria praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. É evidente que ela tinha. Ela contratou um pistoleiro
ela sabia como seria a ação. Ou seja, ela não quis sujar as mãos de sangue. Ela transferiu a um profissional. É evidente que ela tinha ciência de tudo e mais do que isso. Será que não teve tempo de meditar? Seria muito mais digno, muito mais honroso da parte dela reconhecer que a relação era boa? Não. Mas se ela quer uma libertação da alma, confessa de forma cumprida, pormenorizada. Não fica com subterfúgio. Não fica tentando driblar e engambelar vossas excelências e todos nós que estamos aqui às 21 horas de uma segunda-feira, de um processo que vem desde o dia 11 de agosto de 2020. Então aqui, jurados, nós temos um homicídio duplamente qualificado. Nós temos, eu estou com 1 hora e 17 minutos, doutor Samuel. Nós temos aqui um homicídio duplamente qualificado. As qualificadoras, vossas excelências, julgam no 7º, no 8º e no 9º quesito, sim. Nós temos a tese absolutória, que não dá para absolver no 4º quesito, de modo algum. E nós temos a tentativa de diminuir a responsabilidade exatamente no 5º e no 6º quesito. Injusta provocação, logo em seguida aqui, não tem logo em seguida no dia, o que teve foi manipulação. O camarada levantou, a única pessoa que sabia que ele estava treinando clandestinamente era ela e o professor, e ela menciona isso na reportagem. Leva os disparos e liga, amor, cuida das filhas. Falar que aqui é homicídio premiado, privilegiado pelo domínio de violenta emoção, logo em seguida da provocação da vítima, de maneira alguma. Falar que aqui há relevante valor moral, aqui não há eutanásia. Aqui é uma conduta, como eu disse, e o doutor Samuel mencionou, pérfida, perversa. Então, jurados, o Ministério Público vem hoje com muita convicção, e eu requeiro a vossas excelências que meditem sobre todos os depoimentos prestados hoje aqui em plenário. Doutor Marcel, Dona Leonice, Viviane, Aldina, Glauber. E as testemunhas de defesa vêm para tirar o foco. Olha, ele teve um problema anterior, com fulano de tal agrediu. Se ele tinha problema, que o relacionamento fosse rompido. Traição de parte a parte, mas aqui, jurados, uma ação absolutamente ardilosa, reprovável, vil, com conotação patrimonial. Uma relação permeada por traições de parte a parte. E o que me chama a atenção são essas crianças. É esse pai que está no colégio adventista acompanhando essas crianças. E vem aqui testemunha dizer, não, ele não buscava, ele não ia, ou seja, jogando pétalas ao vento, criando fumaça e tentando desviar o foco de forma unilateral. É muito fácil enlamear pós-mortem a honra da vítima que não pode se defender, da vítima que não está aqui para refutar e para contraditar o que está sendo dito. Ele era o melhor marido do mundo? Acredito que não. Mas ela era a melhor esposa do mundo? Eu tenho convicção que não. Então aqui, jurados, eu já me encaminho, doutor Samuel, para o encerramento. Como eu disse, pedindo a vossas excelências atenção na sala secreta, atenção na votação dos quesitos, como sempre vossas excelências estão tendo, porque nós precisamos de dar uma resposta para essa família pranteada, para essa família enlutada, que comparece hoje em plenário, rogando, clamando pelos meios legais, não se valendo de sicários, não se valendo de pistolagem, não se valendo do submundo do crime, mas acreditando no sistema de justiça criminal. Esse é o grande ponto. Confiando nas pessoas, confiando nas instituições, e vejam o aspecto psicológico, como eu disse, desses depoimentos prestados hoje. A postura do Dr. Marcel, delegado extremamente sério, preparado tecnicamente, diante de um caso emblemático, o feeling investigativo, o tirocínio policial, vendo, olha, realmente aqui
a coisa está indo para um caminho que essa mulher quer ludibriar, quer engambelar, quer desviar o foco. A Viviane, que compareceu hoje em plenário, que até o momento da confissão acreditava na cunhada. Porque, jurados, nós criamos expectativas nas pessoas. Nós nos decepcionamos, não com os inimigos, mas com os amigos, pelas pessoas que não são caras, pelas pessoas que não são importantes. Uma decepção por parte de alguém que eu não espero absolutamente nada, faz parte da vida. Agora, alguém que tem 15 anos de relacionamento, uma família com 3 crianças em tenra idade, e ela hoje chega e fala a respeito da postura da mais velha, quando a doutora Mônica perguntava das sequelas emocionais, da tragédia causada, e depois começa o jogral e o bate-bola com a defesa, tentando desvirtuar, e infelizmente é o modelo da plenitude da defesa. E pena, jurados, eu tenho da vítima. Pena eu tenho dos familiares da vítima, porque infelizmente, por mais que tenhamos hoje uma resposta penal, isso não traz a vítima de volta, isso não reestabelece toda a tragédia causada. Então avaliem, jurados. Primeiro quesito, sim. Segundo quesito, sim. Terceiro quesito, sim. Quarto, quinto e sexto quesito, não. Sétimo, oitavo e nono quesito, sim. Eu agradeço, jurados, agradeço muito a atenção de cada um de vocês que deixaram seus afazeres, a sua casa, e vem aqui por conta de uma instituição que esteve presente em todas as constituições da República. E eu digo, se tem uma instituição no sistema de justiça criminal que eu confio, é o Tribunal do Júri. Hoje, jurados, com 25 anos de Ministério Público, poderia estar em qualquer cargo na capital do Estado, saindo do júri por remoção. Mas eu fico no júri por convicção, porque eu acredito que o júri é um instrumento de defesa da vida. O júri é um instrumento absoluto de defesa da vida. E aqui, vossas excelências avaliam a necessidade de nós defendermos a vida, seja ela de quem for. Ninguém tem o direito de contratar um sicário, um pistoleiro, organizar, urdir, planejar para retirar a vida de um ser humano como nós tivemos hoje. Então sigamos em frente, jurados, com os pés no chão, com os olhos no futuro, as mãos no trabalho e o coração em Deus, fazendo justiça e invocando um critério elementar de proporcionalidade para uma acusada que, como eu disse, não teve nenhum minuto de raciocinar e pensar na tragédia que ela estava cometendo. Ao contrário, tentou hoje em plenário descredenciar toda a prova produzida, transferir responsabilidade, se eximir de responsabilidade, tentando enlamear pós-mortem a pessoa com a qual ela conviveu por 15 anos, e no início ela arregimenta o seu depoimento dizendo que o amava, que o relacionamento tinha pontos negativos, mas era bom, e depois entra no processo de absoluta desconstrução. Agradeço, jurados, e vamos em frente. Nós temos que fazer justiça nesse caso concreto, porque não há como o Tribunal do Júri de Cuiabá compactuar com a pistolagem, com a vileza, com a frieza. Não há como o Tribunal do Júri ser condescendente com uma pessoa que fica 1 ano fazendo carreata da saudade, com camiseta pedindo justiça, finalizando na porta do DHPP com oração, invocando em vão o nome de Deus, para tentar ludibriar, para tentar desviar o foco, para tentar se eximir de total responsabilidade. E aqui eu requeiro a sua excelência, juíza presidente, que não reconheça a confissão, porque aqui nós não temos uma confissão cumprida, plena, nós temos alguém que tenta ludibriar e tenta valer-se, mais uma vez, da perfídia, da frieza e do engodo. Muito obrigado, senhores jurados, obrigado, doutora Mônica, obrigado, doutor Samuel, e eu tenho a convicção
e agradeço a Vossa Excelência que nós sairemos daqui hoje com um veredito absolutamente justo, adequado e proporcional. Muito obrigado. Excelentíssima senhora doutora Mônica Catarino Perri Siqueira, mais uma vez, enorme satisfação estar nesse plenário, no qual a senhora preside com muita galardia, com muito denodo. Como bem disse o doutor Antônio Sérgio, doutor Samuel, e para nós da defesa também, é um motivo de muita satisfação poder trabalhar sob a presidência de Vossa Excelência. Então, recebo desse advogado as minhas homenagens. Ao doutor Antônio Sérgio, doutor Samuel, não sei se a palavra seria certa, mas grandes adversários nesse plenário Tribunal do Júri. Eu assino embaixo, doutor Samuel, o que o senhor disse em relação ao doutor Antônio Sérgio, um dos grandes promotores desse Tribunal do Júri do Brasil. Aí não poderíamos deixar também, temos o doutor César Danilo em Várzea Grande, senão eles ficarem um pouquinho meio enciumado, mas é um prazer. E às vezes a gente da defesa fica até um pouco tímido diante da presença realmente do doutor Antônio Sérgio, devido à sua eloquência, à sua forma combativa de agir, mas sempre de forma respeitosa com a defesa. Então recebo as minhas homenagens e de parabéns ao Ministério Público de Mato Grosso pelos valorosos quadros do que os senhores fazem parte. Aos colegas da defesa, doutora Bárbara, Alana, Lenza Lana, doutora Ariadne, doutora Caroline, também o meu respeito, minha admiração pelo apoio dado nesse exercício da prática para fazer a defesa da Ana Flor, no qual aqui eu quero colocar a minha total indignação pelas palavras que foram colocadas, aonde trouxeram você, Ana, como se fosse a megera, praticamente a viúva negra, né, da sociedade cuiabana, uma mãe, praticamente uma, desculpe a forma, mas uma messalina, né? Então, eu desculpa pelas palavras que foram, eu só tenho aqui procurar fazer o máximo que posso para defendê-la, sempre dando o melhor. Aos serventuários civis e militares, nosso respeito, nossa admiração. E aos senhores do Conselho de Sentença, como bem disse no início pelo Ministério Público, não é fácil o trabalho dos senhores, tanto é que não é fácil, porque são homens julgando uma mulher, onde a vítima é um homem. E aí dá a sensação de que o machismo vai imperar, coisa que nós não temos. Nós temos a tranquilidade absoluta e sabemos que os senhores saberão julgar com imparcialidade. Tanto é que é interessante que quando foi feito o sorteio, das primeiras 3 jurados que foram sorteados eram mulheres. O Ministério Público de pronto rejeitou. E a única mulher que a defesa pôde aceitar, ela infelizmente com criança, nós concordamos em gentilmente, não tem problema nenhum. Ah, mas vai ser prejudicial para a defesa. Não, porque nós sabemos da retidão dos senhores ao julgar. Tanto é pelas perguntas que os senhores fizeram no decorrer da instrução processual aqui no plenário, onde os senhores estavam atentos a tudo que aconteceu. E isso me trouxe tranquilidade. E isso trouxe tranquilidade também, com certeza, a Ana, que está sendo julgada aqui, e os demais colegas da bancada, que são mulheres. No primeiro momento, eles também ficaram com essa impressão. Mas só tem homem. Só homem. Mas não é bem assim. Até porque, senhores, nós não estamos preocupados em, só tem macho, só tem homem. É machismo que vai imperar. Não. O que vai imperar no final, quando os senhores estiverem na sala de justiça, de julgamento, de sentença, votando, é justiça. Sabendo sopesar uma coisa da outra. Sabendo ouvir e apreciar também a tese da defesa. E ouvindo atentamente, que é mais importante. E é interessante, nesse sentido, começar
esta minha fala com o vídeo que foi juntado pela defesa, no qual eu peço à doutora Ana Carolina que passe, por gentileza, Ana, o vídeo PDF 2997. Acabou. Esse vídeo foi feito na época da campanha de Diga Não à Violência. Infelizmente, a Ana sofreu durante 15 anos, praticamente, violência do marido. E aí eu pergunto, aonde estava a sociedade, principalmente a dona Leonina, a dona Viviane, as pessoas em volta, o amigo do Tony, que era policial militar, sabendo que essa senhora aqui presente era agredida constantemente, não fez nada. Não fez nada. Mas ela é a bandida para acusação. Ela fez tudo, armou tudo. Mas lógico, de certa forma, se ela não fizesse, chega um ponto que dá um basta. Ela teve que dar um basta. Se não fosse a filha agredida, seria ela que ia dar um basta. E ela deu um grito de liberdade. Desculpa a pressão, liberdade. Ah, mas ela podia ter separado. Como vai separar de uma pessoa ciumenta que perseguia? E os senhores viram aqui, neste plenário, a selvageria da vítima, que abriu uma barriga de um ser humano porque simplesmente estava com ciúmes. Mas ele era bom. As familiares, ou seja, a moradora de frente chegou ao ponto de falar assim, sempre tinha confusão lá. E é engraçado, o próprio delegado juntou, sabia que tinha acontecido situações de violência doméstica. E aí, o doutor Antônio Sérgio aqui, tenho que condená-lo, mostre para a sociedade. Opa! Amanhã ele falou que vai ter um júri de violência de Maria da Penha. Ou seja, quem vai estar sentado ali vai ser um homem. O réu é um homem. O réu será um homem. Poderia estar sentado aqui hoje, era o seu Tony Flor, e não a dona Ana. Isso é claro. Mas, às vezes, o machismo, no qual eu também às vezes me coloco, porque quando vem a primeira imagem, aquela mulher deve ter aprontado muito com esse homem para não aguentar. Essa mulher deve ter perturbado. Essa mulher fazia isso. Essa mulher fazia aquilo. E não se tem nada nos autos dizendo que a Ana Flor fazia diferente. Ela era uma messalina, pegava geral. Tanto é que pegava geral, que sequer tem provas concretas, porque o próprio Ministério Público poderia ter arrolado o Kleber para ser ouvido em juízo e passar pelo contraditório, não o fez. O Sandro, que foi denunciado, que era um trabalhador que trabalhou junto com eles, para ele, e se ela tivesse pegado depois do casamento, não teria problema nenhum. O Tony já tinha falecido. É direito dela como mulher. Agora, vim chegar ao ponto de dizer aqui, não, existia um pacto de morte, se ele me traísse, se ela me traísse, morreria. Então, Ana Flor já devia estar morta há muito tempo, porque quem traía muito mais nessa história toda, pelo que a gente ouviu falar, era o Tony.
O Tony que traía. O Tony chegou ao ponto de trair com uma prima, a namorada do primo. A própria dona Leonice disse aqui. Aqui. Foi dito para os senhores ouvirem. Percebemos que essa investigação chegou um tempo, o delegado uma posição machista. Infelizmente. E se sabe, senhores, por quê também? E me causou estranheza, nada contra. Para mim é até ótimo que esteja presente o doutor Antônio Sérgio aqui. Porque o processo, somente, os senhores têm percebido, em regra só tem um promotor ali sentado. É sempre um. Ou é o doutor Vinícius, ou é a doutora Marcela, às vezes o doutor Antônio Sérgio sozinho, ou às vezes é o doutor Samuel, às vezes tem 2 ou 3 quando se trata de crimes de organização criminosa ou de grande repercussão, onde tem muita gente. E me estranhou hoje a presença do doutor Antônio Sérgio, mas não tem problema, é direito legítimo de fazer 2, 3, assim como a defesa, tá lá. Mas só quem está falando e vai falar assim, falei, não sou eu. Aí, senhores, me surpreendeu. Aí eu fiquei pensando, falei, mas será por quê? Será por causa do resultado do ano passado, em que uma mulher foi absolvida aqui pelo Conselho de Sentença? Aonde foi denunciado por ter matado um homem? Será que eles querem tanto essa condenação porque houve, de certa forma, repercussão até no Fantástico? Será que o Ministério Público está realmente se preocupado com o que aconteceu em relação a Ana? Porque ninguém viu em relação a Ana. Por mais que ela tivesse mandado matar o marido, só quem sofreu a agressão sabe. E ela sofreu. Calada. Porque a família não ajudava. A família sabia, mas se calava. Por quê? Será também, o Tony ganhava milhões? Será então que eles não estavam usando da benesse também, já que o Tony estava progredindo? E tem mais uma. Falou-se tanto que ela mandou pagar. Ela realmente, eu mandei pagar. Quando que você pagou? A primeira vez que eu paguei foi em novembro. E sabe por que que isso tem nos autos, senhores, o extrato da conta? Porque a defesa juntou. A defesa sim está em busca da verdade. O delegado estava nem aí. Não compete a mim fazer isso. Que espécie de investigação é essa? Com todo respeito, não estou aqui menosprezando porque eu não sou delegado de polícia, eu não estudei para isso. Mas chegar um delegado ao ponto de saber que tinha dinheiro envolvido, não faz quebra de sigilo bancário? E a defesa que tem que juntar em cima da hora, porque a REC ainda teve que ir buscar, porque eu também não tinha acesso. E que era só pedir para a doutora Mônica, ou então pedir para o juiz anterior, quebra de sigilo bancário. Eles quebraram o sigilo telefônico. Não fizeram. E não convinha. Porque eles lá iam encontrar o que realmente... E o pior, ela não nega que procurou alguém para matar. Só que no segundo momento, desistiu. Só que os bandidos, o Igor, continuou com a empreitada. Ou seja, ele acabou fazendo um trato que fala assim, por êxito. Se ele acertasse, ele pagou, ele matou, infelizmente, o Tony... E depois foi cobrar dela, tanto é que ela foi pagar depois de 3 meses. O crime foi em agosto, setembro, outubro, novembro, 3 meses depois. 3 meses depois. E a defesa saiu, infelizmente, não juntou os outros 30 que ela falou que conseguiu na outra conta, no outro banco, porque não deu tempo dela sair. Eu não tinha como. Eu não tenho acesso. Mas houve hoje um monte de barbaridade aqui. Perversa. Maligna. É fácil falar de uma mulher que apanhou durante praticamente 15 anos. Aonde a criança também foi e sofreu agrúria. E, infelizmente, nada contra. A doutora, é o entendimento dela, ela é juíza presidente. A defesa pediu para que eu visse só a filha mais velha, que foi, de certa forma, causadora da situação.
que ela sabia e vivenciava aonde chegou ao ponto de sofrer agressão do pai. De entrar na frente para proteger a mãe que já não aguentava mais apanhar. Mas o que aconteceu, infelizmente, o entendimento da doutora Mônica, temos que respeitar, negou. Porque diz que a defesa não justificou o porquê da substituição da testemunha. E agora, senhores? A defesa faz isso. Eu também, vou falar para os senhores, eu vi aqui, doutor Antônio Sérgio, no qual a gente tem um respeito, um apreço muito grande, quase 1000 júris, pô, parabéns. Doutor Samuel, 500 júris, parabéns. Eu, nos 24 anos que eu atuo como defesa, são 700 júris, já que é por júri, nós também temos quantidade. E eu nunca vi, há muito tempo, uma situação como essa num plenário, em achincalhar uma mulher. Isso foi um verdadeiro ato de machismo, com todo respeito. Porque é inadmissível. A senhora apanha, a família não fala nada, os supostos amigos não falam nada, ela pedindo socorro de certa forma porque ela entrou na justiça, entrou lá com pedido, aí falo, ela respondeu por denunciação caluniosa. Os senhores podem abrir, e vamos comigo, por gentileza, doutora Caroline. Abra aí as folhas no PDF, está juntado, antecedentes criminais, 1394, não, deixa eu do Igor, é que é tanto papel, antecedentes da Ana Cláudia, 2628, tem aí? 2698, abre aí para mim. Foi juntado recentemente. Não sei, Vânia, por gentileza, nós precisamos do seu apoio aqui. Abriu? Aqui, abre aí essa. Foi juntado agora, dia 26 de julho de 2022. Em atenção ao ofício, PJE, informamos a Vossa Senhoria que, pesquisados nominalmente os arquivos criminais desse órgão, verificou-se nada constar em nome da Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor. Mas da delegada, a juíza lá, pegou e mandou de que fazer denunciação caluniosa, abrir inquérito. Apareceria aí também, se tivesse inquérito. Os senhores já estão acostumados a ver. Às vezes tem um inquérito, às vezes tem um processo, inquérito, processo. Se o inquérito gerou o processo, e não tem. Ou seja, quando ela vai e modifica a versão de que não teria apanhado, é porque o marido já vinha naquela sequência no qual ela disse aqui para todos ouvirem. Batia, depois ele vinha, pedia desculpa, agradava, fazia, voltava. Vivíamos um tempo bem, e aí depois sapeca iaiá novamente. É o verdadeiro ciclo daquelas mulheres que sofrem agressão constante do marido. E isso é fato. Ah, mas ela poderia ter pedido uma proteção protetiva. Quantos maridos, mesmo com a mulher com proteção protetiva, acabam morrendo? Nem apanhando, é morrendo. Mas ela é manipuladora. Ela é bandida. Ela é perversa, ela é má. Como bem disse a Viviane aqui, no finalzinho, eu até anotei. Viviane, para se defender, se faz qualquer coisa. A própria irmã do Tony disse aqui para os senhores ouvirem, alto em bom som. Para se defender, e a gente faz qualquer coisa. E a agressão era constante. Chega um tempo que não dá mais. Chega um tempo que a paciência esgota. Chega-se um tempo que eu quero gritar por socorro. E aí, quando ela gritava por socorro, o marido vinha, bajulava, acariciava, ninguém falava nada. Ou então, quando ela chegou à polícia, a última que foi em 2019, olha só que interessante, em 2019 ela prestou um boletim de ocorrência e só foi ser ouvida em 2021.
Isso é que as mulheres têm recebido de uma sociedade machista. Graças agora que está havendo, principalmente aqui em Cuiabá, uma modificação, porque existe uma delegacia da mulher, aonde praticamente todos os investigadores e as autoridades são mulheres. Porque quando se chegava, e muitas vezes, a mulher chegava numa delegacia onde só tinha homem, era destratada, era desrespeitada, era feito até se bobear, ela acabava confessando que ela que bateu no marido. Era a forma que, infelizmente, não adianta, nem eu posso falar que não. O machismo no qual nós fomos criados. Só que eu aprendi uma coisa, desde moleque com meu finado pai. Era uma frase que muitos dos senhores talvez tenham ouvido dos seus pais também. Em mulher não se bate nem com uma flor. Pena que o Tony não ouviu do pai, porque o pai faleceu cedo, e a dona Lidiane, a mãe dele, Lidiane, não sei se é o nome, não lembro agora, fez isso, incultou isso na cabeça do rapaz também. Até porque, logo em seguida casaram, ficou um tempo morando lá e depois saíram da casa. Foi dito aqui, o Glauber disse que o Tony gostava de debater. Imagina alguém bêbado debatendo, discussão. E bêbado, nós percebemos o tipo de debate que infelizmente o Tony providenciou, principalmente por motivo de bebida e de ciúmes. Os senhores viram o tamanho do talho que foi aberto na barriga aqui desse cidadão do senhor Sérgio. E o que me causa estranheza, na realidade, é que, primeiro, aqui não estamos aqui denegrindo a imagem da polícia, nada, mas quando uma pessoa entra ferida, machucada no pronto-socorro, existe lá a polícia militar, sim, que faz um BO. Quantos processos os senhores já estudaram aqui que tem primeiro um boletim da polícia local lá no pronto-socorro e depois é feito um na delegacia? Não tem. E a defesa teve que juntar, teve que correr atrás desse processo, que para mim, eu vou usar uma palavra que é do doutor Antônio Sérgio, uma excrescência do processo penal. Uma pessoa que tomou 32 pontos, os senhores já viram aqui, às vezes uma pessoa acaba morrendo por golpe menor até, é denunciada às vezes por tentativa de homicídio, por homicídio. Uma pessoa abriu 32, a culpa não é do Ministério Público, a culpa é de quem articulou ou não, se o Sérgio, se a polícia foi ou não. Não cabe a mim explicar. Se teve erro, a culpa também não é minha. Mas, se por forma pedagógica, à época, o senhor Tony, depois de ter agredido, ficasse algum tempo preso, talvez ele ia repensar até a forma como ele tratava a esposa. Isso é fato. Agora, uma pessoa tomar 32 pontos, porque foi praticamente a barriga teve aberta, por golpe de garrafa, e fazer um TCO, pagar cesta básica, ah não, a legítima, é uma lesão corporal, o senhor sabe, eu fui professor de direito penal, lesão corporal leve, já caía fora, lesão corporal grave, gravíssima, ou seguida de morte. No mínimo, então, seria uma gravíssima, mas sequer deu isso. E o Sérgio só foi muito tempo depois que ele tomou, que ele foi no hospital, que uma semana, 2 semanas depois que ele foi fazer o boletim de ocorrência, porque a polícia militar que fica nos pronto-socorro, fizeram. Deu até SAMU. Ele arrebentou a cara do primo. Ele estava ameaçando na casa do Sérgio. Não era o Sérgio que foi atrás ameaçá-lo. Ele estava bebendo, esperando o Sérgio vir. Se ele fazia isso com o vizinho, imagino que ele fazia a 4 paredes com a Ana Cláudia aqui presente. Mas ela é manipuladora. Ela fez um monte de coisa. Até eu, se estivesse apanhando,
continuamente de duas ou uma. Se ninguém ia me socorrer, eu ia tentar resolver do meu jeito. Isso é fato. Uma situação e ver que o Estado... Fato. Quando chega ao ponto de nenhum de nós aguentar mais uma situação e ver que o Estado não está fazendo nada, eu vou tentar resolver com as minhas próprias mãos. E isso aconteceu. E isso acontecia repetidamente. Bate, assopra, vive uma lua de mel, bebe, volta de novo, lua de mel, sopra, bate de novo, vai. Só quem apanha é que lembra. Ah, quem bate, mas ele não está aqui para dizer nada. Mas depois de tanta agressão numa mulher, queria o quê? Aonde a sociedade, de certa forma, fechou os olhos para essas agressões contínuas que essa mulher sofria. Considerando a decisão do Conselho e sentença, condeno a acusada, Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor, qualificada nos autos, nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, acumulado com o artigo 29 e ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90, alterada pela Lei 11.464/2007, a pena privativa de liberdade de 18 anos de reclusão no regime fechado. Pego a ela o apelo em liberdade. Condeno ao pagamento das custas processuais. Publicada no Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, aos 18 de outubro de 2022, saindo já as partes intimadas para efeitos recursais. Então, encerramos hoje. Agradeço a todos.